Prove ao Senhor que nos últimos 20 anos tenhamos estreitado os laços com Caxias. Então o chiado já não é tão estranho, né? Sejam bem-vindos. Evangelho é isso, corpo é isso. Pastor Paulo, por favor, quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido o irmão, a sua família, a irmã Luciana, Luísa e Pedro, né? Muito obrigado por conviver conosco esses dias, que o Senhor continue dirigindo aí sua jornada de estudos e da família. E sou grato a Deus pela vida também do pastor Paulo, pela simplicidade com que ele edificou as nossas vidas. O Evangelho é simples. E o propósito dessas conferências era que realmente pudéssemos, diante de cenários às vezes tão hostis, reafirmarmos a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Muito obrigado, irmão. Mais uma vez, seja bem-vindo, que o Senhor possa ministrar através da sua vida. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja, por nos receber. Muito obrigado, irmãos. Trago aqui o abraço da Igreja Batista Memorial, em Duque de Caxias. Ok. Muito bem. Todos estão me ouvindo? Digam amém. Amém? Os irmãos conseguem me ouvir bem? Para mim é um privilégio, irmãos, estar aqui, como eu estava dizendo. Isso, melhorou? Um bom músico ali, sempre atento, né? O mapa mental, o músico está funcionando desde manhã. Desde manhã. É um prazer, irmãos, estar aqui com os irmãos, rever o pastor Marcos. O pastor Marcos foi minha velha, e ele explicou em alguns momentos o que quer dizer velha. Não é nenhum demérito. Velha é aquela pessoa com quem você mora no mesmo quarto no seminário. E durante 6 meses, foram 6 meses apenas, que nós somos velhos, mas a amizade ficou, uma amizade sólida, uma amizade consistente. E depois, no final do 3º ano, eu troquei das minhas velhas, né? Eu tive 2 velhas, Marcos Alvarenga e pastor José Marcelo, que é pastor da Igreja Batista em BH, Belo Horizonte. Depois eu troquei as 2 velhas por uma garota nova, né? Que é a minha esposa Luciana, que está ali. Fica de pé, amor, fica de pé. Eu ainda conheci a Luciana no seminário. Pode sentar. Não? Eu a conheci no casamento do filho do pastor Valdir Guerra, e estava ali no casamento, eu e o colega Hermínio naquele casamento. Eu olhando, mapeando o ambiente, vi a Luciana, e eu falei, como é que eu vou me aproximar dessa moça? E aí havia um bebedouro no canto, e eu falei, Senhor, aquela que beber e der de água para os meus animais, é essa, né? E aí eu fui para o bebedouro, ela foi, e eu falei, oi, ela, oi. Aí eu peguei o copo, irmãos, com o qual bebi água, aquele copo de plástico, amassei e joguei na cesta, né? Aí eu falei assim para ele, eu sou assim, quando eu miro eu acerto. E aí, estamos até hoje, 24 anos de vida conjugal. Deus nos deu a Luísa, essa menina linda, uma jovem universitária, fazendo faculdade de engenharia naval e oceânica. Pela graça de Deus não tem namorado, louvado seja Deus. Não tem. E o Pedro, não tem bebedouro lá onde arrancar todos da faculdade. E o Pedro, esse menino precioso. Os nossos filhos, eles têm uma coisa muito, que a gente preza muito. Eles são muito família. Eles são aqueles filhos que gostam de andar com os pais. Aonde a gente vai, né? Os 4 vão.
estamos ali nós 4. Então a gente louva a Deus, agradece muito a igreja por nos receber, porque nos próximos 6 meses nós ficaremos distantes. A Luciana vai viajar para outro país, onde vai ficar 6 meses, para concluir parte do doutorado dela, e a Luísa vai acompanhar, e vai ser a prova de fogo, eu e Pedro 6 meses juntos, né? Eu já falei que ele precisa aprender a cozinhar, e aí hoje eu fui na casa de um homem que cozinha muito bem, e isso me reforçou a tese, né? Então, irmãos, para nós é uma alegria estarmos aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé para ler a Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 3, é um texto conhecidíssimo. Evangelho de João, capítulo 3. Também hoje é uma alegria rever o Adilson e Silvia. Adilson é nosso colega de turma, assim como Marcos Alvarenga, nosso colega também no mestrado, nosso colega na paixão missionária. Temos uma paixão missionária, desfrutamos dessa mesma paixão. Adilson é um homem de Deus. João capítulo 3. João capítulo 3. Texto que vocês conhecem. João capítulo 3, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. João capítulo 3. O Ministério Pastoral adverte: escola bíblica dominical faz bem à saúde espiritual dos irmãos. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos ou necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser
arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Vamos ler juntos o verso 16, a uma só voz, todos juntos, vamos lá? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Vamos falar com Deus, irmãos. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, o privilégio que o Senhor nos concede estarmos na casa do Senhor nesta noite. E te pedimos, ó Pai, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, te pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo, a tua palavra e o teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração de cada um de nós, a fim de que, ó Deus querido, possamos nos apropriar da verdade da tua palavra. Ó Deus, abençoe cada pessoa que aqui adentrou, que a nossa mente e o nosso coração estejam receptíveis à tua palavra. Queremos ouvir a tua voz e precisamos ouvir a tua voz. E que assim seja neste lugar, nesta noite, nesta hora, pois nós oramos assim, em nome e por amor de teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre, e aquele que crê diz amém. Amém? Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, estar aqui nessa noite, nesse final de semana, tem sido muito abençoador. Conhecer o pastor de vocês, um pastor estudioso. Todo pastor deve ser estudioso, porque uma das coisas que o apóstolo Paulo fala sobre pastor é que ele deve ser apto para ensinar, e só é apto para ensinar quem está disposto e está apto para aprender. Aquele que acha que não precisa aprender mais, já perdeu essa habilidade de poder ensinar. Alguém que já aprende, sempre tem algo novo a nos ensinar. E eu conheci nesse final de semana, um pastor estudioso. A igreja está de parabéns, os irmãos estão de parabéns, o pastor está de parabéns. E assim, para mim, a coincidência, nós quase somos primos, quase. Ele confessou para mim, confessou não, compartilhou, viu, irmãos? Porque falar que o pastor confessou, irmão, já aponta o ouvido. Ele disse: olha, na minha família tem um tronco de Albuquerque, porque eu disse que eu sou Albuquerque. Então ele falou: na minha família tem um tronco de Albuquerque. Olha que coincidência feliz, né? E ele é lá de Pernambuco, né? Minha família é de Pernambuco, a família de Luciana, né? Da família de Luciana, sim, mas a minha é da Paraíba, e graças a Deus, amém, irmãos? Sou da Paraíba. Ela está me lembrando, você é paraibano, mas eu sou um paraibano de enxerido, de carioca de enxerido. Nasci no Rio por acaso, mas da família toda. E aí, conhecendo o pastor me deu um livro hoje. Ele me deu 2 livros, me deu hoje um livro de presente. O livro que ele me deu de presente chama-se Caniços Quebrados. Caniços. Uma coincidência, pastor, porque o meu apelido quando eu voltei para a igreja era Beto, porque eu sou Paulo Roberto, era Beto Caniço. Verdade. Lá na igreja do Parque Anchieta, todo mundo me conhece como Beto Caniço. Fui pregar no aniversário da igreja e as pessoas ficaram me olhando, e alguém disse: é o Beto Caniço. Sou eu, Beto Caniço. Mas quando Jesus entrou na minha vida, o Caniço virou esse moço belo aqui, né? O Caniço ganhou uma nova vida. O Caniço teve a sua vida modificada. Eu estava falando para o pastor que eu comecei a estudar com aproximadamente 24 anos de idade. Com 24 anos de idade eu não tinha nem a 7ª série. Mas Jesus entrou na minha vida e modificou a minha vida radicalmente.
Eu ensino para os meus 2 filhos, para a Luísa e para o Pedro, que tudo o que nós temos, o que nós alcançamos e o que nós poderemos alcançar, os lugares que nós já fomos, os lugares que nós já conhecemos, os privilégios que nós tivemos, é porque Jesus entrou na nossa vida. Antes de Jesus, eu era um jovem muito ansioso. Antes de Jesus, eu era um jovem tendente à depressão. Mas depois de Jesus, eu passei a ter uma vida modificada, amém, irmãos? Por isso que eu quero compartilhar esse texto de Nicodemos. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre a necessidade do novo nascimento para uma viva esperança. Esse é o tema da nossa reflexão, a necessidade do novo nascimento para uma viva esperança. Vamos falar juntos, irmãos? A necessidade de um novo nascimento para uma viva esperança. Só as vozes femininas que de manhã falaram, ontem falaram muito bem, só as vozes femininas. A necessidade para uma viva esperança. É isso aí mesmo, vamos lá, irmãs. A necessidade de novo nascimento para uma viva esperança. As irmãs não comeram costela hoje. Os irmãos do novo nascimento para uma viva esperança. Vamos falar juntos? A necessidade de um novo nascimento para uma viva esperança. Pastor, eu não sei quantos aqui já experimentaram o novo nascimento. O Senhor sabe, Deus sabe, mas eu entendo que esse tempo é um tempo em que nós precisamos visitar essa experiência, rever esta memória. Irmãos, memória faz parte da nossa existência. Nós temos memória espiritual, nós temos memória afetiva, nós temos memória emocional. Existem algumas memórias que eu trago com muito carinho na minha vida. Por exemplo, uma dessas memórias é o cheiro do meu pai. Você tem na memória o cheiro do seu pai? Eu tenho na memória o cheiro do meu pai. Lembro que numa dada ocasião, caminhando com meu pai pela rua, senti um frio. Eu era um menino, não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro desse momento, deste episódio. E meu pai percebeu que eu estava com frio, e ele perguntou: o que é que você tem, meu filho? Eu falei: estou com frio. E meu pai na mesma hora tirou a camisa e me vestiu com a camisa dele, e aquele frio passou. Essa memória ficou plasmada na minha vida, eu jamais vou esquecer. De vez em quando Luciana compartilha comigo algumas memórias que ela teve com o pai, com a mãe. Eu espero que os meus filhos levem para a vida dele a memória deles conosco, porque essa memória, ela vai cunhar a nossa identidade. Essa memória vai definir quem nós somos. E meus amados irmãos, nós que aqui estamos nessa noite, precisamos rever essa memória, precisamos trazer à memória essa experiência do novo nascimento, amém, irmãos? Quem nos ensina essa necessidade de trazer à memória isso, é o nosso profeta, quando escreve em Lamentações, quando ele olha para o caos instaurado em sua época, quando ele olha para o desmantelo político, econômico e social, Jeremias, e lá em Lamentações ele se entristece, a sua alma se abate, o seu espírito se quebranta, mas aí Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Vamos falar juntos, irmãos, essa frase? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A memória é um recurso poderoso, meus amados irmãos. Lá na terceira idade da nossa igreja, eu criei um programa chamado Oficina da Memória. E eu faço brincadeiras com ele, os professores de matemáticas vão lá para contribuir, pessoal de educação física, cantamos hino, decoramos versículos, e a gente vai trabalhando a memória daqueles irmãos. Recentemente a diaconisa Elizabeth sofreu um derrame, e ela teve uma das áreas afetadas em que ela não lembrava de muita coisa, e não conseguia evocar palavras para nominar algumas coisas, mas a visitando, quando nós cantávamos um hino do cantor cristão, ela lembrava de cor todo o hino.
ela tinha uma memória espiritual. Nós temos que ter essa memória espiritual. Por isso, irmãos, eu estou insistindo que nós devemos revisitar essa experiência do novo nascimento. Devemos revisitar essa experiência do nosso primeiro amor, saber que nascemos de novo, saber que somos novas criaturas, saber que não pertencemos a este mundo que está caótico, saber que pertencemos a uma pátria que ainda nos espera, amém, irmãos? Que é a nova Jerusalém celestial, como muito bem cantou o irmão na manhã de hoje, Jerusalém, Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê o Evangelho de João, havia uma esperança, havia uma expectativa. A esperança era tão grande que quando João Batista aparece no cenário do Evangelho de João, as pessoas identificaram João Batista como o Messias. Eles esperavam o Messias, eles esperavam aquele que haveria de restaurar o reino, aquele que iria colocar a nação de Israel nos trilhos, aquele que iria quebrar os grilhões do dominador imperialista. Essa era a esperança, essa era a expectativa. E Nicodemos, que sabia, era um grande observador, também tinha essa expectativa. E Nicodemos, num dado momento, ele vai até Jesus e diz: Senhor, nós sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que Tu estás fazendo se Deus não estiver com ele. O que moveu Nicodemos foi a mesma indagação que envolveu os fariseus quando foram procurar João Batista. No capítulo seguinte, anterior, quando foram procurar João Batista, eles perguntaram: és tu o Messias? E João Batista disse: não, não sou. És tu o Cristo? Não, não sou. És tu o profeta? Não, não sou. Quem tu és? E João Batista: eu sou uma voz que clama no deserto. Bastava alguém aparecer com um carisma, com uma personalidade forte, bastava alguém aparecer que conseguisse mobilizar a massa. O povo de Israel estava pronto para aceitar aquela pessoa como um Messias. E hoje, meus irmãos, nós também podemos correr esse risco, em termos de Brasil e em termos de política, alguém que se apresenta como um Messias para salvar a pátria, alguém que se apresenta como um salvador do povo brasileiro. E a gente já viu essa história, recentemente, não é? Já viu essa história? Quando alguém se apresentou como um Messias caçador de bruxas chamadas marajás, e deu no que deu. Então, quando Nicodemos foi a Jesus para perguntar quem era ele, és tu aquele que nós esperamos? E aí Jesus então coloca para Nicodemos o seguinte: olha, é necessário nascer de novo. Se você quer a tua esperança avivada, se você quer ter a sua esperança renovada, se você quer viver essa esperança, essa expectativa, não há outro caminho a não ser através do novo nascimento. Amém, irmãos? Através do novo nascimento. Nicodemos aprendeu ali a maior de todas as lições, e ele era mestre. Nicodemos descobriu ali o caminho que precisava percorrer, embora fosse uma pessoa de grande influência. Ele aprendeu que era necessário nascer de novo para ter uma vida de esperança, e esperança viva. E quais foram os passos que Nicodemos precisou dar, ou que nós podemos inferir a partir do texto, do diálogo de Nicodemos com Jesus, ou desse texto do capítulo 3, para descobrir como ter esse novo nascimento para uma viva esperança? Primeiro, meus amados irmãos, nós precisamos entender e ensinar. Precisamos entender e compartilhar que o novo nascimento é algo necessário e é algo urgente. O novo nascimento é algo necessário e é algo urgente, meus amados irmãos. Veja o que está dito no versículo de número 3. Vamos estar com o Evangelho aberto, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. O texto bíblico diz então o seguinte na minha versão: a isto respondeu Jesus. Vamos ler juntos, irmãos? É Bíblia na mão, tá? É um lema que eu aprendi no primeiro seminário que eu estudei. Bíblia na mão, joelho no chão.
e fogo no coração. Amém? Vamos ler juntos então João 3,3. Quantos acharam, digam amém. Não feche mais, abra ou acesse a sua Bíblia. João 3,3, vamos lá, irmãos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem este novo nascimento, a gente não vê o reino. Sem este novo nascimento, a gente não entra nessa dimensão. Sem esse novo nascimento, a gente não adquire esta nova vida. Sem este novo nascimento, meus amados irmãos, nós perecemos. E o texto bíblico vai mostrar isso para a gente. Nós já estamos em estado de perecer sem o novo nascimento. Então o que Nicodemos aprendeu é que o novo nascimento é algo necessário, e ao mesmo tempo não só necessário, mas é necessário e é urgente, porque sem ele não se entra no reino. Também é necessário e é algo urgente, porque sem ele, meus amados irmãos, nós já estamos condenados. O homem sem o novo nascimento, não importa a cultura, não importa a economia, não importa a situação sociopolítica, sem o novo nascimento, a pessoa está condenada. Veja o que diz o versículo de número 17. Olhe para o texto, por favor. Versículo de número 17 nos diz assim a palavra de nosso Deus. Verso 17. Porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, só salvamos alguém que está perdido. O mundo já está perdido. O mundo Jesus não veio para condenar. O mundo já estava condenado. Jesus veio para salvar. Jesus veio para dar uma nova chance. Jesus veio para dar uma nova vida. O mundo, por que Jesus não veio condenar? Porque já estava condenado. Já estávamos perdidos. Mas aí quando Deus envia Jesus, Ele envia para salvar aquilo que está perdido, aquilo que está condenado. Isso é graça, é maravilhosa graça. Não há nada no ser humano que o possa conduzir à salvação, a não ser a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nos salva. O novo nascimento então é algo urgente, é algo necessário, porque sem ele não entramos no reino. É algo urgente e é algo necessário, porque já estamos condenados. Mas um outro fator pelo qual o novo nascimento é algo necessário, é porque sem ele, por já estarmos condenados, nós perecemos. Nós perecemos. É o versículo 16, conhecido. Dizem que essa é a síntese de toda a Bíblia. João 3,16, podemos falar inclusive de cor. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento é algo necessário e urgente, porque por ele entramos no reino dos céus. É algo necessário e urgente, porque por ele saímos da condição de condenados. É algo necessário e é algo urgente, porque a partir dele nós não perecemos. Mas Nicodemos aprendeu uma outra lição sobre o novo nascimento. Ele aprendeu que o novo nascimento não é um renascer biológico, e não é um renascer de vidas que se sucedem, não é um processo reencarnacional ou de reencarnação, não é um processo de nascimento biológico. Nicodemos aprendeu que o novo nascimento é uma experiência espiritual, e nós precisamos entender isso, igreja. Nós somos espirituais, amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. O novo nascimento, ele é uma experiência estritamente espiritual. O capítulo 3 de João
versos de 1 a 4 nos dizem exatamente isso. Capítulo 3 diz: havia entre os homens um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Essa era a dúvida dele. Pode nascer de novo? E lá no versículo de número 12, Jesus diz o seguinte: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Como crereis? Irmãos, nós vivemos uma sociedade onde o secularismo baniu a experiência espiritual do cotidiano, da prática cristã. E quando a gente nasce de novo, quando a gente experimenta um novo nascimento, nós temos que entender que este novo nascimento, ele é uma experiência espiritual, e é uma experiência viabilizada pela cruz do Calvário. Veja o que diz o verso 14 e o versículo de número 15 desse texto. João capítulo 3, verso 14 e versículo 15, diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É uma experiência espiritual, é uma experiência viabilizada pela cruz do Calvário, e é uma experiência para a vida eterna, e é uma experiência que pressupõe uma contrapartida da fé, da nossa fé. É viabilizado pela cruz, mas é preciso a contrapartida da nossa fé. É exatamente o que diz o versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos ler essa frase aqui, diz: para que todo aquele que nele crê. Mais uma vez: para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém, igreja? Irmãos, a nossa experiência com o mundo, expliquei isso em algum momento para os irmãos, ela será uma experiência mediada pelas nossas crenças. São as crenças que nós temos que vão fazer com que nos comportemos de tal maneira ou de uma outra maneira. E no conjunto das nossas crenças, crenças sobre nós, crenças sobre o mundo, crenças sobre o outro, crenças sobre a existência, é no conjunto dessas crenças que nós vamos responder aos desafios, às crises, aos acontecimentos. São essas crenças que estão entre nós, os desafios e a resposta que nós vamos dar a eles. São as nossas crenças. E se no conjunto da nossa crença a gente tem uma crença fundante, a crença de que nós pertencemos a um reino e a um plano espiritual. Essa deve ser a crença fundante, a que fundamenta todas as demais. O novo nascimento, ele é uma experiência espiritual. Hoje em dia as pessoas estão em busca de uma experiência psicológica. Eu não senti. A Bíblia diz que o coração é tão enganoso. Às vezes a gente sente um montão de coisa, não tem nada a ver com Deus. Mas nós devemos saber em quem temos crido. Amém, igreja? O novo nascimento é algo urgente e necessário. O novo nascimento não é biológico, não é reencarnação, é uma experiência espiritual.
E Nicodemos aprendeu também, meus amados. É interessante, pastor, eu dei uma dica para os irmãos, dei uma orientação, se eu posso dizer assim, dos irmãos lerem o texto do primeiro dia que falei sobre o Salmo, lerem aquele Salmo, e depois lerem o livro de Abacuque. Mas depois, eu oriento os irmãos, se é que posso usar essa palavra, a lerem sobre Nicodemos no Evangelho de João. Faça uma pesquisa sobre Nicodemos ao longo do Evangelho de João. Nós vamos ver que depois desta experiência, Nicodemos passa a acompanhar a Jesus. Passa a acompanhar. Conheci um professor, foi meu professor, que deu aula na Escola Bíblica de Jerusalém. A tese dele era o seguinte: para ele, o Evangelho de João foi escrito por Nicodemos. Para ele. E ele foi mostrando. Eu falei, faz um certo sentido. E eu falei para ele assim, por pouco me convence, só que ainda não. Mas eu faço essa proposta aos irmãos: estudem sobre Nicodemos no Evangelho de João. A gente vê que após essa experiência com Jesus, Nicodemos passa a ser outro. Isso significa dizer o seguinte: que o novo nascimento é algo urgente, necessário. O novo nascimento é uma experiência espiritual, mas o novo nascimento é algo que nos transforma. Amém, igreja? É algo que nos transforma. O novo nascimento transforma o nosso olhar sobre Deus. O novo nascimento transforma o nosso olhar sobre o mundo. E o novo nascimento transforma o nosso olhar sobre nós mesmos. Depois que eu experimentei essa grande experiência da minha vida, que foi o novo nascimento, eu passei a me olhar de outra maneira. Eu passei a conceber a vida de uma outra maneira. Aquele jovem que era ansioso, um tanto quanto depressivo, passou a ser uma pessoa mais otimista, passou a acreditar mais em Deus e em si mesmo. E hoje um dos textos básicos da minha vida é o texto de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso, por causa do novo nascimento. O Senhor me fortalece. O novo nascimento é algo urgente. O novo nascimento é uma experiência espiritual. E o novo nascimento transforma a nossa vida. A pessoa que experimenta um novo nascimento, ele passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas... Está sendo. Exatamente. O presente do indicativo ativo pressupõe isso, é um processo contínuo. Isso significa dizer, irmãos, que eu vou olhar para mim, daqui a 10 anos, talvez, eu serei uma outra pessoa, e quero ser uma outra pessoa, quero ser uma pessoa melhor. Quantos querem ser uma pessoa melhor? Digam amém. Mas sem o novo nascimento, nós somos dominados pelo mundo, somos dominados pela carne, somos dominados pelo príncipe da potestade do ar. Ele está lá em Efésios capítulo 2, temos 3 agentes que nos dirigem, mas quando temos o novo nascimento, por ser uma experiência espiritual, o Espírito Santo passa a dirigir a nossa vida. Então, se alguém experimenta o novo nascimento, ele passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Se alguém experimenta um novo nascimento, ele passa a ter uma nova vida. Uma nova vida. Se alguém experimenta um novo nascimento, ele passa a ter um outro coração e um novo espírito. Diz Ezequiel, e um outro coração, um novo espírito, irmãos, é mudança interior. Se alguém tem um novo nascimento, ele pode ter uma mente transformada. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se alguém perguntar para você numa sexta-feira à noite, assim, e aí, qual é a boa? Você fala, a boa é a vontade de Deus. Ela é a boa, perfeita e agradável. Amém? Mas só tem essa experiência quem experimenta o novo nascimento. E o novo nascimento, irmãos, ele abre para nós a possibilidade de uma vida esperançosa. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, verso 3.
1 Pedro, vamos ler juntos esse texto. 1 Pedro 1, verso 3. Vou ler a primeira vez e os irmãos depois leiam comigo. 1 Pedro 1, 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, igreja? É isso que está aí? Nos gerou para uma nova e viva esperança. O novo nascimento, ele é necessário e urgente. Ele é uma experiência espiritual e ele transforma a nossa vida. Irmão, se alguém esqueceu a sua experiência, ou colocou na prateleira, deixou que o mundo tomasse lugar, que as preocupações da vida, que as preocupações do cotidiano, que as preocupações e as mazelas dessa vida ofuscasse um pouco essa sua experiência, nessa noite eu te convido em nome de Jesus a revisitá-la e olhar: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Quando a nossa convenção foi na Paraíba, eu falei para minha esposa: eu preciso levar os nossos filhos lá aonde meu avô cresceu, educou meu pai, e aonde meus pais tiveram a sua primeira moradia como casados. E de lá nós seguimos, primeiro, aliás, foi o contrário, nós fomos para Riacho das Almas, para conhecer a história e mostrar para os nossos 2 filhos a história de vida de onde Luciana saiu, de onde o pai dela saiu num pau de arara para trabalhar e cuidar e formar a família no Rio de Janeiro. E eu tirei quando fui para a casa de meu avô, tirei uma foto da casa, do sítio, ainda que tomado pelo mato, porque meu avô foi morar na cidade por causa da idade. Meu avô completou 75 anos de casado com a minha avó, com ela tiveram 24 filhos. É verdade. O sobrenome do meu pai é Pessoa. Depois disso mudaram para Pessoas. Eu lembro que na visita ao meu avô, minha avó estava bem debilitada pela idade, por ter que educar 24 filhos, debilitada já, com quase 100 anos de vida, e meu avô fazendo um cafuné na cabeça de dona Leopoldina Eulália de Alexandria Albuquerque. O nome do meu avô era Heráclito Pessoa de Albuquerque. E eu olhei para ele e falei assim: vô, que lição, 75 anos de casado. E falei para ele assim: qual é o segredo, vô? Ele disse: meu neto, o segredo é o seguinte: comeu a carne, agora rói o osso. Mas eu quis levar minha família lá. Eu tirei foto para mostrar a minha origem. Eu tirei foto para mostrar de onde nós saímos. Tirei foto. Nós fizemos isso. Nós somos terapeutas de casal e família. A gente sabe o bem que isso faz. Fomos lá. Irmãos, hoje eu convido você a voltar ao dia do seu nascimento, em Cristo Jesus, e lembrar que a sua pátria não é essa. Nós somos peregrinos. Lembrar que no mundo teremos aflições, mas Ele diz: de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Podemos vencer, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E se você ainda não teve esta experiência, você pode buscar um psicólogo, ele vai te ajudar. Você pode buscar um coach, ele poderá te orientar.
mas você só terá esperança viva se passar pelo novo nascimento. Que assim seja com você nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, quero orar com você, por você, em nome de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pai, nesta hora, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queremos trazer à memória a experiência que não foi emocional, que não foi psicológica, que não foi biológica, mas foi a experiência espiritual. No dia em que pela graça fomos salvos em Cristo Jesus. Pai, que possamos nos momentos de crise, momentos em que precisamos ter a nossa esperança reaquecida, reanimada, possamos lembrar de que somos novas criaturas em Cristo Jesus, de que Deus é por nós, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará aquilo que precisamos para enfrentar as adversidades? Senhor, se existe alguém nesta noite que ainda não experimentou a nova vida em Cristo Jesus, que o teu Espírito Santo o esteja tocando nesta hora. Essa obra é tua, esta obra não é humana, esta obra é uma experiência espiritual. Que o teu Espírito Santo esteja tocando nesta hora. Se alguém entre nós não tem a sua certeza, a sua convicção de ter nascido de novo, que nesta hora o Espírito ilumine, o Espírito convença, o Espírito toque e aconteça o milagre do novo nascimento em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do Senhor. Continue com seus olhos fechados. Quero, antes de devolver a palavra ao pastor, perguntar para você: você tem a certeza de que nasceu de novo? Você tem a certeza de que passou pela experiência da conversão e quer tê-la nessa noite? Nicodemos era um religioso, Nicodemos era um homem instruído, Nicodemos era um homem influente, Nicodemos era um homem próspero, mas faltava a maior e a mais importante de todas as experiências: o novo nascimento. Podemos ser religiosos, podemos ter uma boa e uma excelente formação, podemos ter uma origem familiar digna, nobre, mas temos que ter a experiência pessoal do novo nascimento em Cristo Jesus. Você quer ter essa experiência nessa noite? Pastor, eu quero ter essa experiência. Você gostaria de tê-la? Faça um sinal, levante a mão e abaixe, em nome de Jesus. Só um sinal, levante a sua mão e abaixe. Pastor, eu quero ter essa experiência do novo nascimento. Só levante a sua mão. Esse é o momento seu com Deus. Pastor, eu já tive essa experiência e eu quase a esqueci, mas eu quero trazer à memória hoje isso que me dá esperança. As misericórdias do Senhor jamais acabam, elas se renovam a cada manhã.
é a causa de eu não ser consumido. O Senhor renova a sua misericórdia. O Senhor que me alcançou pela sua graça, renova a cada dia a sua misericórdia em minha vida. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado, pastores, em nome de Jesus. Você quer ficar em pé para que nós cantemos este hino? Precioso é Jesus para mim. Glória a Deus pelo dia de hoje, quando o pastor Paulo nos convidou a revisitar a memória, nossa memória espiritual. Eu fui lá para julho de 68. Era um dia de festa na igreja, porque depois de um semestre em que nós íamos quase todas as noites, eu era criança, tinha 10 anos, ia com meu pai para trabalhar na laje da igreja, havia caído forro, e era um dia que a igreja estava inaugurando. E nós sentávamos, quando meu pai não estava na portaria da igreja trabalhando, era meu pai,
os 4 filhos e minha mãe. E eu lembro, só 4. Família de Fátima que tem 21. E eu lembro, era julho de 68. Primeiro domingo de julho de 68. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Eu tenho bem firmado e no dia 3 de agosto já me batizei. Tinha 10 anos. Essas memórias, revisitar memórias, inclusive revisitar as memórias familiares. Isso é importante para a nossa formação e para o nosso senso de gratidão. Louvo a Deus por esta semana. Quero chamar aqui à frente a irmã Luciana, a Luísa e o Pedro, por favor, nós vamos orar. Quero convidar o marido da irmã Silvia. Eu disse de manhã, ele aqui é o seu marido. Pastor Adeus, por favor. Ele vai agradecer, encerrar esse serviço de culto, né? Abençoando a igreja, a família do pastor Paulo. O pastor Adilson é atual secretário-geral da nossa convenção, mas eu brinquei que aqui ele é o marido da irmã Silvia, né? Depois alguns vão querer conhecer quem é a irmã Silvia. Mas é bom mostrar a curiosidade dos crentes. Crente não é curioso. Não. Crente é pouco curioso, especialmente pela palavra. Mas nós vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor, nós, ao final deste culto, colocamos diante de Ti a nossa gratidão. Gratidão por estar na Tua presença, a gratidão por sentir o Senhor atuando no nosso coração e na nossa mente. Gratidão, Pai Santo, pela comunhão com a Tua igreja e por Tua palavra poderosa. Muito obrigado pelos desafios colocados, ó Pai, por Tua palavra nesta noite, que trazem uma convicção a cada um de nós da obra do Senhor na nossa vida e renova a nossa esperança para continuar vivendo, Pai, Te servindo. Muito obrigado, Senhor, que Tu estejas ainda com o Teu Espírito Santo, fixando, nos ensinando, e que esta palavra nos acompanhe durante toda esta semana e que ela cumpra, Senhor, todo o propósito pela qual ela é designada entre nós nesta noite. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória, e nós Te agradecemos pela vida do pastor Paulo, a Luciana. Que Tu estejas, ó Pai, com esta família agora, diante dessa jornada dos próximos meses, que a Tua graça esteja sobre eles, que seja um tempo proveitoso, um tempo de edificação, de crescimento, de preparo, e que a obra do Senhor continue com esta família. Agradecemos pastor Neilson, a igreja, agradecemos pela vida também do pastor Marcos, sua família. Continua, Senhor, conduzindo as nossas vidas. E muito obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Antes de sairmos, depois do prelúdio, gostaria que cantássemos Bênção Antiga, reconhecida da igreja. Não lembro o número do 266 do HCC. Estenda sua mão sobre a família. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Guarde esse carinho da igreja. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva
Conta aí, ó.